Aqui estamos recitando o Sri Hanuman Chalisa. Era uma oração poderosa de 40 versos que a gente pode até eliminar demônios das nossas mentes, o que estejam nos prejudicando a avançar espiritualmente. Se você tiver uma doença física, uma doença mental, algo que esteja lhe fazendo mal, ou uma pessoa que você conhece, fazer essa oração, ela concede saúde. Então a gente recitou durante 100 dias seguidos lá no grupo do WhatsApp da Escola Sarasvati. Agradecer aqui a todos os devotos que participaram, foram 25 pessoas. A gente fez 4 rodadas para fazer os 100 dias, todos recitando o Hanuman Chalisa em Avadi, que é essa língua original que a gente está recitando aqui, e também em português. Então foi feito canções, recitações, declamações, muito lindo. A gente nessa corrente, na paz, na saúde do mundo, durante esse processo de pandemia. Então, você que está aí chegando agora, o Senhor Hanuman, ele é uma encarnação do Senhor Shiva. O Senhor Shiva, ele é o devoto do Senhor Rama, que é o Senhor Krishna. E a gente está contando aqui essa oração para que você compreenda a força do Senhor Hanuman. Então, hoje é o 10º dia da Lua após os 9 noites de adoração à Mãe Divina. Na primeira live, agora há pouco, a gente estava contando como que esse processo do Navaratri, das 9 noites de adoração à Mãe Divina, culmina, que existem 2 Navaratris, no começo do ano. Do começo do ano ele culmina no nascimento de Rama. O 10º dia é o nascimento do Senhor Ramachandra. Mas aqui no Navaratri do final do ano, o 10º dia, ele é comemorado como a vitória de Rama sobre o mal, porque ele se tornou, esse Navaratri do final do ano, ele se tornou mais famoso do que o Navaratri do começo do ano. O Navaratri do começo do ano, aliás, é no 9º dia, é o Drama Navami, do começo do ano, Chaitra Navaratri, que é executado em março e abril, tá? E o 9º dia é o dia de nascimento de Rama, tá? Que é o pai de Rama executou essa austeridade para obter um filho, e aí nasceu o Senhor Rama no 9º dia. E no final do ano, o Senhor Ramachandra, no meio da batalha com o demônio Ravana, ele executou 9 dias de adoração à Mãe Divina. Então ele executou esse ritual do Navaratri no meio da batalha para alcançar a sua vitória, tá certo? E ele fez esse Navaratri fora de época, porque na época não era observado esse Navaratri do final do ano, que é esse que a gente fez agora, que a gente observou agora. Ele foi estabelecido pelo Senhor Rama no campo de batalha contra o demônio Ravana que raptou sua esposa. Então ele fez essa adoração e estabeleceu há mais de 10 mil anos, tá? Essa adoração da Mãe Divina nessa época do ano, tá? De acordo com o calendário lunar. Então, esse é comemorado o dia da vitória de Rama, né? Do prazer espiritual. Também se fala também sobre a vitória da Mãe Divina sobre o demônio, tá? Mas ele ficou mais conhecido, esse Navaratri, devido à vitória de Rama, tá? Porque Rama, ele foi o maior divulgador das glórias do Navaratri. Ele foi o maior divulgador das glórias da Mãe Divina. Então ele é a encarnação de Krishna, tá? Mesmo autor do Bhagavad Gita, o mesmo professor que ensinou, aquele que transmite conhecimento
no Bhagavad Gita, ele também aqui glorificado no Ramayana, que é um dos grandes épicos também do conhecimento do yoga, tá? O Senhor Rama, ele se tornou o maior divulgador, promulgador das glórias do Navaratri, e ele fez esse Navaratri fora de época. Então o primeiro Navaratri se relaciona ao nascimento de Rama, e o segundo Navaratri, as 9 noites em louvor à Mãe Divina, se relaciona ao Senhor, a vitória dele sobre o demônio, resgatando uma Sita, que é a encarnação de Lakshmi Devi, ou a representante da nossa Kundalini, que às vezes o poder é roubado para coisas materiais, para coisas mundanas. Tá? Lembrando que o Senhor Rama, ele é uma encarnação anterior do Senhor Krishna, né, nesse mundo. E a gente tá aqui, você que não acompanhou essa live anterior, a gente falou das severas austeridades que o Senhor Rama praticou, os ekadas, para conseguir essa bênção de ter Mãe Sita de volta. Então ele é um grande yogi que nos ensina com as suas histórias. E aqui a gente tá contando como que ele conseguiu, né, ter de volta a sua amada através das glórias do Senhor Hanuman. Então, Hanuman, ele está ajudando o Senhor Rama a alcançar a Mãe Sita de volta. Isso quer dizer que ele está ajudando a nossa consciência novamente a se unir com Kundalini. Então, Hanuman, ele é o representante do devoto, tá? Ele é o devoto perfeito. Então, esse é o nosso, como ser corporificado, nós temos o dever de unir Kundali, que é a força da vida, com a consciência universal, tá? Então, a gente deve elevar Kundalini para se unir com a consciência universal. E como ser corporificado, meu dever é como Hanuman, servir a união de Sita e Rama, a união da Kundalini com a consciência universal. Tá? A união do casal divino dentro do meu corpo. Então Hanuman está nos ensinando isso. E no 10º dia, no Vijaya Dasami, tá? Estamos cantando as glórias de Hanuman, que está nos ensinando a servir o casal divino em nossos próprios corpos, tá? Unindo consciência e matéria perfeitamente, a energia, mas de forma amorosa, tá? Para não deixar que essa energia seja roubada para interesses materiais temporários. Então a gente está aqui no verso 22, a gente vai repetir aqui. Samatsukala Tumari Sharana Tumara Aqueles que tomam refúgio em vós desfrutam de toda felicidade. Por que haveria medo se vós estáis lá para protegê-los? É exatamente isso que a gente estava comentando, que quando você está trilhando o caminho do amor, quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Palavras do Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Então, esse aqui está nos dizendo que não temos nada a temer, tá certo? Não existe nada a ter medo, porque a felicidade é garantida para aquele que executa serviço amoroso, para aquele que está servindo amorosamente. Não, porque quem serve dentro do campo do amor, ele não espera uma recompensa. A recompensa já é o serviço. Então não existe medo do futuro. Tá? Medo do futuro, ele vem devido à expectativa de ganho ou perda de uma determinada atividade. Vitória ou derrota. Será que eu vou ser vitorioso? Será que eu vou ser derrotado? Aí vem o medo. Aquele que está no presente, satisfeito com as ações executadas no presente, ele não tem nada a temer, porque não existe uma expectativa pelo futuro. Apanateja sanharu apai tidulokahai kapte. Vosso resplendor é tão forte que apenas vós podeis controlá-lo. Quando soa o vosso rugido, os 3 mundos balançam. Utapisatya nikata mayavai mahavirajama namasumavai. Fantasmas e demônios nem se aproximam de uma pessoa quando a ouvem recitar o nome Mahabira, Hanuman. Grande guerreiro, grande herói. Então, fantasmas das formas de pensamentos que vêm nos assombrar, que vêm trazer lembranças que causam medo, ou medo do futuro, tá certo? Tudo isso é eliminado quando a gente se lembra do grande herói. Lembra do nome dele, fala o nome, Hanuman, Mahavira. Mahavira, Jai Hanuman. Jai Todo Hanuman. medo vai-se embora. Então é assim o yogi vence os medos. Nasairogaharai sama Nasairogaharai samabira Japatagiranta Hanuman. Todas as dores são erradicadas
curadas e todas as doenças são curadas pela constante repetição do nome heróico Hanuman, Hanuman, Hanuman. Oh, Hanumate Namaha. Isso pode curar até doenças. Tenha fé que a confiança, ela traz força em vencer todos os obstáculos. Esse é o mantra do Hanuman. Você que pode estar aí recitando é Om Hanumate Namaha. Sankatate Hanuman Anakama Bachana Jana. Hanuman liberta de todas as aflições aqueles que meditam nele com pensamentos, palavras e ações. Sabapararama Tapasviraja Tinakekaja Sakalatummasaja. Rama, que é o supremo yogi renunciante, reina sobre todos. E vós, Hanuman, cumpriste todas as suas missões. Então você vê que aqui Rama é chamado de Supremo Yogi, tá? Ou aquele que se uniu perfeitamente, que alcançou a união com a Mãe Divina. Então Rama, ele é o Supremo Yogi porque ele vai trilhar todas as batalhas para resgatar Mãe Sita, para resgatar o poder da vida, tá bom? E Hanuman cumpre as missões desse Yogi, tá? Então Hanuman, ele também está dentro de mim, Hanuman está dentro de você, e ele vai trabalhar para que o nosso despertar aconteça, para que Rama e Sita se unam novamente, tá? Para que a nossa consciência se una aos pés de lótus da Mãe Divina. No verso anterior ele havia dito que Hanuman liberta de todas as aflições. Então meditemos nele com palavras, pensamentos e ações. Trazer a consciência da respiração controlada. Esse é o mistério do yoga. Tá? Trazer a respiração consciente e orientada. Não basta ser a respiração consciente. Tem que ser orientada para a união do casal divino. Se concentra, traz a sua respiração para o aqui e agora, para se conectar com a força do Senhor Hanuman. Aura Manorata Jokoi Lavai Soyamita Vós abençoais a todos que buscam vossa graça, satisfazei todos os desejos nobres, concedendo-lhes o pleno fruto da vida abundante. Mesmo os devotos que acalentem outros desejos, ao final obterão o mais elevado fruto da vida. Então aqui ele está dizendo como que quando a gente se dedica com devoção, como quando a gente se dedica em prol dos bem-estar de todos os seres, quando a gente está buscando o caminho do yoga, da meditação, naturalmente os desejos que você tiver no seu coração vão se tornar satisfeitos, tá? Isso aí é algo que você começa a ver, a sincronicidade dentro da vida, tá? Mas aqui ele está trazendo uma outra concepção, ele está dizendo que desejos materiais temporários, eles acabam sendo deixados de lado por aquele que busca o bem comum de todos os seres, tá certo? Então, quando você busca a união com o divino, você começa a se desapegar naturalmente dos interesses mesquinhos ou dos interesses de materiais temporários, pedir por ganho financeiro, tá certo que a gente precisa, mas isso é uma necessidade básica da vida. A gente tá aqui atrás de necessidades mais refinadas, tá certo? Então, desejos materiais temporários, eles vão ser naturalmente deixados de lado quando você encontra um tesouro muito mais valioso. Então, a gente vê a história de vários devotos que iniciaram a sua prática de yoga, devocional, buscando bens materiais. Mas quando eles alcançam o tesouro da vida espiritual, do amor divino, eles dizem: eu buscava cacos de vidro, mas eu encontrei um diamante muito raro. Naturalmente, a deusa da fortuna vai estar lhe abençoando, ser divino. Se você se dedica a estar ali louvando as glórias de Deus, seja qual for a sua religião, não perca essa devoção, que você vai conseguir qualquer riqueza material. Não se apegue a isso, não dê valor ao financeiro. Você cultive, busque o seu trabalho, se dedique para ser o melhor cada dia, porque naturalmente a deusa da fortuna vai lhe abençoar. Veja que mesmo pedir por saúde do corpo físico é um desejo material temporário, porque esse corpo vai chegar ao fim e vai se acabar. Então mesmo quando eu oro por a saúde, eu estou pedindo algo temporário, tá? Porque a saúde, uma hora, ela vai chegar à morte, tá certo? Mesmo que você esteja com câncer e agora amanhã está curado, mas a morte vai vir.
Então é um desejo material temporário. Então aqui a gente está falando sobre o desejo mais elevado, que é a união com o divino, que é o despertar eterno, tá? Para nossa identidade eterna. Lembre lá no começo da oração, ao espelho da mente, para que eu possa ver quem verdadeiramente sou eu. E quando você realiza a sua identidade de amor, você nunca vai imaginar um prazer mais elevado do que esse. Que é um prazer eterno do seu verdadeiro eu, não é um gozo temporário ali, que você está aprendendo uma técnica, entre aspas, tântrica para ter um orgasmo, não é algo temporário que vai se acabar com o corpo, tá? É algo que vem de dentro, da alma. Charo Yoga para Tapatunhara Hai para Siddha Jagatamudiyara. Vosso poder e glória se irradiam supremos em todas as 4 eras: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. E vossa fama reluz em toda parte do universo. Então aqui ele está fazendo referência ao ciclo de 4 eras que nós falamos na primeira live aqui de hoje, lá no começo da oração, que são 4 eras, tá? Então essa história do Sr. Ramachandra aconteceu há milhares de anos, quando a Terra existia de outra forma. Então nós temos aqui a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era de Ferro, que é a Era atual, que a gente está vivendo. Essas 4 eras são como as 4 estações do ano. Quando terminar a Era de Ferro, começa de novo a Era de Ouro, tá? E elas têm uma duração muito grande. Isso é o tempo cósmico, tá certo, minha gente? A duração da Kali Yuga, que é essa que a gente está agora, é 432 mil anos. Então, só a duração da Kali Yuga é a era mais curta, tá? Então, tem eras que duram milhões, bilhões de anos. Então, esse passatempo do Sr. Ramachandra aconteceu em um outro milênio, no outro ciclo de 4 eras. Quer dizer, não foi nem. E as glórias de Hanuman continuam sendo cantadas ano após ano. Então você vê que é um conhecimento ancestral que está sendo cantado aí desde tempos imemoriais, tá certo? E porque ele traz uma mensagem muito relevante para os dias atuais, tá? Ele traz uma mensagem muito relevante para o praticante de yoga nos dias de hoje. Então ela se mantém viva no coração daqueles que praticam. Ela está viva aqui, ó. Ela está viva aqui, ela está viva aí em você que está ouvindo. Então essas glórias de Hanuman, elas continuarão sendo cantadas. Vai-se embora o nosso corpo físico e elas vão continuar aí sendo cantadas. Antes da gente nascer, muito antes dessa era de carne ter começado. Então toda a estrutura histórica que a gente conhece da humanidade, descrita na academia dos historiadores, é Kali Yuga. A gente não tem informações de eras passadas, mas aqui está uma informação de eras passadas. Aqui está uma descrição de eras passadas. Os devotos de Hanuman recitam essa oração Hanuman Chalisa toda terça e todo sábado. Então, se você quiser começar esse voto, pede pra gente esse PDF do Hanuman Chalisa e você tenta fazer um voto de 100 dias de recitação de Hanuman, que você consegue alcançar essa bem-aventurança. Aqui a gente vai estar mencionando isso. Sadhu Samita Ketobara Kavari Asurani Kandara Madhulari. Vós sois o protetor dos sábios e santos, destruidor dos demônios e o bem-amado de Rama. Astasidina Udikedata Asabaradina Janaki Mata. A Mãe Divina, Sita Janaki, lhe concedeu a bênção de ser capaz de outorgar os 8 siddhis e os 9 nidhis, que são as formas de riqueza. Então aqui ele fala como Hanuman é abençoado pela Mãe Divina. Nós passamos agora 9 noites adorando a Mãe Divina, 9 noites imersos nessa novena, e aqui Mãe Divina, Mãe Sita Lakshmi, né, na forma de Sita Janaki, está concedendo a bênção de ser capaz de outorgar os 8 siddhis, tá? Que é aonde a gente estudou o Siddhidatri, a outorgadora dos siddhis. Tá? Então, a Mãe Divina, Siddhidatri, da forma de Sita Devi, deu para Hanuman esse mesmo poder de outorgar os 8 siddhis e os 9 nidhis, as 9 formas de riqueza. Então, a própria doadora, onde a gente estudou que a Mãe Divina é quem tem o poder de doar essas 8 perfeições místicas. Mas aqui ela está dizendo que o devoto também tem.
tá? Aquele que pratica, que é totalmente rendido em serviço devocional, ele também tem esse poder de outorgar esses poderes, tá certo? Porque ele recebeu e ele pode dar. Então aqui a Mãe Divina cita, também eu gostaria de trazer essa reflexão aqui, como que ela foi raptada por um demônio, né? Como que a Mãe Divina poderia ter sido tocada por um demônio, né? Então é dito assim que no momento do que ela foi raptada na história, se conta assim que Rama havia saído e ela estava sozinha com Lakshmana. Aí ouviu-se Rama chamar: socorro, Lakshmana, Sita, socorro, como se fosse Rama chamando. Mas Lakshmana disse: não é Rama não, mas era um demônio imitando a voz de Rama. Sita ficou preocupada e pediu que Lakshmana fosse, mas antes de Lakshmana ir, ele fez um círculo de fogo ao redor de Mãe Sita, um na campo casa, de ela força. estava na casa dela ali, perto da floresta, né? E aí ele fez esse fogo, esse círculo de proteção, porque nada poderia entrar. Ele ia sair na floresta para estar ajudando seu irmão, mas ela ia estar protegida. Exato. Mas aí o demônio ele veio disfarçado de um sábio yogi, mendicante, pedindo comida. Ele veio: oh, Namah Shivaya, me dê uma esmola, por favor. Então é muito comum na Índia que as pessoas que se dedicam apenas a praticar yoga, eles recebem caridade. Eles não trabalham, eles só ficam fazendo yoga, e as pessoas têm tanta fé nessas pessoas, nesses yogis, que eles mantêm essas pessoas. Ninguém nega um prato de comida a alguém que está praticando yoga. Mesmo o tântrico negro, como esse monstro aí, né? Mesmo esse tanto. E aí ele pede, e aí a Mãe Sita, e Mãe Sita fala para ele: aqui está, venha pegar. Aí quando ele vai pegar, ele não consegue passar pelo campo de força. Aí ela vai e atravessa, pensando que era um sadhu, um yogi praticante. Então, quando ela atravessa o campo de força, aí o demônio pega ela. Mas o que acontece é que isso é um passatempo, tá? É uma peça teatral que é executada para nos trazer um ensinamento. Então, quando o Krishna ele vem encarnar aqui nesse plano, ele traz um circo, ou todos os seus companheiros armam ali o seu teatro e executam esses passatempos para nos trazer ensinamentos. Então ali é dito que, na verdade, quando o demônio pegou Mãe Sita, ele não pegou Mãe Sita. A verdadeira Sita foi protegida pelo fogo. Por isso ela é chamada Sati, que é protegida pelo fogo da verdade. Então aquele círculo de fogo protegeu a verdadeira Sita. E a que saiu foi apenas uma sombra dela. Tá certo? Então Mãe Sita jamais Mas foi isso é um mistério, né? mistério. Um ensinamento que... Isso, porque na verdade o tântrico negro ele jamais pode tocar o poder real de Kundalini. Ele jamais ele pode pegar uma sombra desse poder, mas o poder verdadeiro somente o devoto, que poderá conceder esses 8 perfeições místicas e as 9 formas de riqueza. Não vou falar sobre isso agora porque o tempo está corrido. Ramarasayana Tumhare Pasha Sadurahura Gurupati. Vós possuis o elixir de Rama Bhakti, a devoção a Rama, e assim permaneceis eternamente o humilde e devotado servo de Rama. Tumhare bhajana Rama Gopavai Janama Janama Kedukha Bisaravai. Por cantar seus louvores, a bênção do Senhor Rama é atraída e faz a pessoa esquecer as misérias de todos os nascimentos prévios, libertando-a do sansara, a roda dos nascimentos e mortes. Então, ele está falando aqui sobre a obtenção de moksha, tá? Moksha quer dizer a liberação do cativeiro material. No início da oração a gente falou sobre 4 metas: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, a religiosidade, ou a ética na nossa conduta, o ganho financeiro e os desejos materiais, eles são as 3 metas ordinárias da vida. A 4ª meta é a Moksha, a liberação, a salvação do cativeiro material, das misérias materiais. Estamos presos ao ciclo de nascimentos e mortes, tá? Quando estamos presos ao ciclo do karma. Então, se libertar do karma é alcançar a moksha, a liberação. Que muitos yogis buscam isso, né? Buscam a liberação, acredita que se seguir, né, a tapasya, a sua disciplina, eles vão ser liberados, jamais vão voltar aqui na Terra. E aí não é bem assim.
assim, a gente precisa buscar, pelo menos o estudo que a gente faz aqui da Escola Sarasvati é além de moksha. A gente está buscando prema, amor divino, e que o Senhor Deus escolha se eu vou voltar aqui para a Terra para ser uma devota, para estar ajudando outras pessoas, ou não, ou eu me liberto e vou morar no reino, né, do Senhor Rama, do Senhor Krishna. Isso daí é de acordo com a minha devoção. O nosso objetivo é que a gente canta os mantras para que na hora da morte a gente se lembre de Deus. É nesse momento, quando um ente querido seu falece, você canta o Mahamantra Hare Krishna para que ele encontre a morada do Senhor. Isso aí é um segredo do yogi que busca essa questão da prema, que é o amor divino, que você está desapegado da sua liberação, que é um degrau, né, a moksha. Isso, porque a liberação, ela ainda é um fruto egoísta, onde a gente está buscando nosso interesse pessoal. Então a grande bênção mesmo é dada no verso anterior, que como a Cristiana diz, está dizendo aqui, ó, que vós possuís o elixir de Rama Bhakti. Bhakti quer dizer devoção, quer dizer amor divino. Aí ele está dizendo que essa devoção a Rama, essa devoção à deidade do nosso coração, ela é a verdadeira riqueza, ou a verdadeira bênção mais elevada, a quinta e última meta. Não é a meta da liberação, que é algo egoísta, mas é quando eu quero amar, verdadeiramente. Então, Rama Bhakti, o elixir de Rama Bhakti, é que realmente nos dá a vida eterna, tá? Que realmente vai nos conectar com o serviço amoroso eterno, sendo a prema a quinta e última meta da vida, além de moksha. Antakalu Ragu Barapura Jai Jahajamahari Bhakta. No final de sua vida, a pessoa, o devoto de Hanuman, vai para a eterna morada de Sri Rama e torna-se seu devoto direto, ou renasce na terra como tal. Exatamente isso que ela falou, que você está livre desse apego. Se for vontade do divino que você vá para o mundo espiritual e abandone o ciclo da existência material e alcance sua forma eterna no reino de Rama, de Krishna, ou de qualquer forma das inumeráveis e ilimitadas formas de Deus, que seja feita a vontade dele. Mas se for o desejo dele que eu volte a nascer aqui para cantar o Hanuman Chalisa aqui com todo mundo, então que seja feita a vontade dele, que eu esteja sempre ocupado em serviço devocional, seja lá ou cá, porque para um devoto mesmo realizado não existe diferença entre estar no mundo espiritual ou estar no mundo material. Ele já é liberado, mesmo que esteja no corpo material. Você pode estar entrando lá no YouTube da Escola Sarasvati e assistindo o curso do Bhagavad Gita, que a gente explica sobre essas moradas, sobre esses reinos. Sobre os reinos espirituais, exatamente. E como que é possível estar lá agora. Não é depois da morte, mas aqui agora. Aurada Devata Chitanagarai Anumakasei Sarasukakara. Mesmo que não venha à memória qualquer outra deidade, ao servir Sri Hanuman se desfruta com certeza de toda a felicidade. Então a gente estava dizendo aqui que existem inumeráveis formas de Deus, do divino. Ele se manifesta em incontáveis moradas. Na casa do meu pai há inúmeras moradas, né? Mas aqui ele está dizendo que mesmo que você não se lembre de nenhuma forma divina, se você se lembra do devoto Hanuman, que é como o devoto, se você se lembrar dos devotos, então você já é tomado de felicidade. Por isso que a gente está aqui em uma sangha, uma associação, fazendo um satsanga, um sadhusanga, para que a gente possa estar lembrando dos devotos. Se a gente não se lembra de Deus, pelo menos do devoto a gente se lembra. Sankatakatai mitai sabapira jonsumirai hanumatamalavi. Todo sofrimento cessa, todas as dores são removidas ao se lembrar do poderoso, heróico Hanuman. Jai 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 Hanuman Nagosai Kripakarahu Devakila. Toda a vitória seja para o Senhor Hanuman. Abençoe-nos com vossa graça, com o nosso mestre divino. Nós pedimos aqui a Hanuman que seja nosso mestre, que seja nosso guru, que ilustre o espelho do nosso coração com a poeira dos seus pés, que possamos seguir os passos de Sri Hanuman e que possamos então encontrar a nossa verdadeira identidade como servos e servas do casal divino.
Josatabara Patakarakoi Chapaumamas. Aquele que recita este Hanuman Chalisa 100 vezes com devoção é liberado do cativeiro e vivencia a bem-aventurança suprema. É por isso que eu não paro de recitar o Hanuman Chalisa, porque pode ser que tenha sido que eu não tenha recitado com devoção. Sim. Então eu tenho que continuar cantando para ver se ao menos uma vai ser com devoção, né? Se eu desperto a devoção verdadeira no meu coração. Então eu não paro. Depois de terminar 100 vezes, eu devo continuar cantando. Joyaha Parahai Hanum Joyaha Parahai Hanumana Chalisa Oyasidi Satgodisha. Para os que recitam o Hanuman Chalisa, a perfeição é alcançada, tendo o Senhor de Gauri, Shiva, como testemunha. Então, Mahagouri foi comemorada aí no 8º dia do Navaratri, e aqui está dizendo que ela, a esposa, consorte do Senhor Shiva, está abençoando, e que o próprio Senhor Shiva está testemunhando aquele que está lendo o Hanuman Chalisa. Tulasidasa Sadaharichera Vijayadata Vidaya. Ó Hanumanji, eu, Tulsidas, sou eterno servo do Senhor Hari Rama, e aqui faço a minha prece. Ó Senhor, faça morada em meu coração. Jaya. Então aqui ele está dizendo, fazendo essa oração, né? Tulsidas é o autor da canção, tá certo? Ele estava acometido de uma grave doença e recebeu a cura fazendo essa oração, tá? Então ele que compôs, tá? Recebeu ela do astral e compartilhou com a gente há muitos anos atrás. Então ele está dizendo que ele é o eterno servo do Senhor Hari. Então Hari é um dos nomes de Deus, porque ele retira de nós todas as coisas ruins, tá? É um dos nomes do Senhor Rama, tá? O prazer eterno. Então ele retira da nossa mente todos os pensamentos malignos e faz com que nosso coração floresça em grande felicidade. Então aqui ele oferece essa prece e pedindo que Hanuman, o devoto, a energia devocional, faça morada no meu coração. É importante a gente sempre repetir, né, a oração igual, repetir o nome do Tulsidas, que é uma chave, né, para que a gente tenha a humildade em nome dele para alcançar a nossa graça. Pavanatanaya Sankataharana Mangala Murati Ramalakana Sita Sahita Vinayabasa. Ó Filho do Vento, destruidor de todas as misérias, vós sois o símbolo da auspiciosidade e da graça, juntamente com Sitarama e Lakshmana, habite meu coração, ó Rei dos deuses. Quando fala Sitarama e Lakshmana, que são os dois irmãos, Lakshmana e Rama, e Sita, mãe divina, eles corporificam aí a potência Satitananda, que é a felicidade de ser consciência. Então, que a felicidade de ser consciência habite meu coração, juntamente com o serviço devocional, tá? A essas formas maravilhosas e divinas. Tá? Então, aqui o Saulo, ele está só perguntando aqui, rapidinho, sobre a relação do arquétipo do macaco com o caminho espiritual. Que boa sua pergunta, gratidão, Saulo. Então aqui a gente traz aqui no estudo do yoga os animais de poder, tá? Cada animal de poder, a gente tem o javali, a gente tem o leão, a gente tem o macaco, tá? O macaco, ele é muito habilidoso, ele é capaz de pular e sair de uma situação muito facilmente, ele é capaz de resolver o que ele precisa de forma muito hábil, tá? Ele vai de um galho a outro. Então o Hanuman, ele mostra a habilidade no serviço devocional, a habilidade no serviço amoroso. Ele tem uma cauda. A cauda, ela traz assim a kundalini dos animais. Você vê que o nosso chakra básico, ele está no cóccix, a gente não tem a cauda. Mas os animais, como eles estão em estados de ignorância ainda mais inferiores, eles têm a cauda, porque aí vai os chakras mais baixos ainda, né? Que vai trazendo a consciência mais densa. Mas Hanuman, ele executa o serviço amoroso ofertando tudo ao divino. Ele oferta mesmo as suas tendências mais baixas, tá?
ao divino. Então, mesmo os chakras inferiores, mesmo as nossas tendências mais baixas, mais densas, materiais, a gente pode estar ofertando ao divino também, né? E transcender essa realidade, né? Então, quando você oferece algo ao divino, isso deixa de ser material, ele passa a ser transcendental. Cada um dos nossos chakras, certo? Muito importante. Aqui a gente trouxe alguns nomes importantes, como Hari, sendo o nome do Senhor Vishnu, e Hara, sendo o nome do Senhor Shiva. Importante entender aí a diferença energética, tá? Shivara Ramachandra Ki Jai. Pavana Sutta Hanumana Ki Jai. Uma Pati Mahadeva Ki Jai. Jai, todas as glórias sejam para Sitarama, todas as glórias ao Senhor Hanuman, filho do vento, e todas as glórias a Shiva Mahadeva, consorte de Uma, a mãe divina. Então aqui a gente está mostrando, né, como que o Senhor Hanuman, ele está ali de joelhos, ele é um devoto assim, muito humilde, que segue toda a tapácia, ele é uma pessoa que tem disciplina, austeridade, é nesse arquétipo que a gente se inspira para que melhore a nossa prática como yogis. É isso, então isso aí foi o Hanuman Chalisa, vê aí como essa conexão, esse abraço de Shiva e Vishnu, tá? Essa beleza dessa devoção, que um quer servir o outro, o seu Shiva, para servir o Senhor Vishnu, assumiu a forma de um macaco, e o Senhor Vishnu, da forma de Rama, ele adorava constantemente o Senhor Shiva e a sua consorte, a sua esposa amada Uma Devi, a esposa do Senhor Shiva, era adorado pelo Senhor Rama, e o próprio Shiva assumiu da forma de macaco que serviu. Então a gente vê como é o Tantra, como essa coisa do serviço. O prazer está no serviço, minha gente, não está em ser servido, está em servir. Jaya Hanuman, Jaya Radhe. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Se conecta com a força do Senhor Hanuman, isso aqui é um hino da flor de Kali. Jai Hanuman! Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Eu vi Hanuman, eu vi 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 dentro de mim. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Eu vi Hanuman, eu vi 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 dentro de mim. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está presente aqui. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Viva Hanuman, ele está dentro de mim. Eu vi Hanuman, eu vi 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 dentro de mim. Jaya Hanuman Bhajaran. Jai Hanuman, Hanumanji Ki Jai. Gratidão a todos por estarem conosco durante essas 10 lives. Confere desde o primeiro dia, você que não assistiu, como que a gente esteve aqui numa corrente em louvor a deusa, finalizando aqui o dia da vitória com o Senhor Hanuman. Jaya Shri Radhe, aqueles aí que sentirem no coração o chamado de estarem intensificando suas práticas, de estarem se aprofundando no estudo do yoga, do tantra, aí fala com a gente, da Bhakti, do Devoção, tá? Pode entrar no grupo de WhatsApp da Escola Sarasvati, é gratuito. Diariamente são postados áudios com o estudo das escrituras, tá? Você poderá acompanhar o estudo do Bhagavatam, da maravilhosa história de Krishna e de seus devotos. Aí também a gente estuda o Tantra,
tá? Em breve a gente vai estar fazendo uma vivência de iniciação ao Tantra. Então fala com a gente está recolhendo o nome das pessoas que estão interessadas. A gente está vendo aí se vai fazer um retiro, de uma imersão aí envolvendo pessoas que já foram iniciadas também, em Alagoas, tá? Ou se a gente vai fazer apenas a vivência como tradicionalmente a gente tem feito de algumas horas, tá? Aí fala com a gente se você tem interesse, tá bom? De fazer essa vivência, esse mergulho interior, e também as aulas online. A gente tem aulas online, tá certo, pessoal? De Bhakti Tantra Yoga, com turmas matriculadas. Você pode fazer uma aula experimental, ver se você gosta, tá? De fazer essa prática de exercícios físicos e respiratórios voltados para o despertar e desenvolver da Kundalini. A gente canta mantra, a gente recita as escrituras. Então as nossas aulas de Bhakti Tantra Yoga traz tudo isso, né, que a gente trouxe aqui para que você eleve o seu desenvolvimento espiritual na sua... Não precisa ter uma religião. A gente tem alunos aqui evangélicos, espíritas. Não existe essa questão da religião. O yoga, como é um religar em Deus, você e o divino, então não importa como que é a sua fé. O importante é que você tenha fé em Deus, que você acredite que tem um controlador supremo. Primeiramente em si mesmo. Sim. Primeiramente tem que acreditar em si mesmo e acreditar que você tem uma origem divina. Se você acredita em você, aí você vai acreditar em Deus, porque se eu acredito em mim, é porque tem uma força maior do que eu. Né? Eu vim da onde? Aí você acredita, você vai trabalhar a sua fé. Então, através de exercícios físicos e respiratórios, a gente vai estudar o significado das escrituras. Tá bom? Então, é uma prática de yoga guiada pelas escrituras reveladas, os Vedas. Tá? Então, Jai Hanuman. Jai Aradi. Om Ham Hanumate Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Ham Hanumate Namaha.